Nesta área, as pessoas representam a parte mais importante do processo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Para você que não acompanha, eu sou Marcelo Alonso. Diariamente eu falo aqui sobre planejamento de produção, materiais e demanda. Diariamente tem conteúdo aqui em vídeo para você, tem conteúdo por escrito, enfim, da forma que você quiser. E vamos para o conteúdo direto aqui. Eu estava lendo um livro outro dia falando sobre sequenciamento de produção. E pela primeira vez eu encontrei um capítulo falando sobre pessoas no processo de planejamento, pessoas no processo de sequenciamento da produção, a influência das pessoas nesse processo, tá? E o título do capítulo ele estava em inglês, né? The Human Factor in Planning and Scheduling, que é o fator humano no planejamento e no sequenciamento. Eu estou olhando para cá porque eu estou com uma cola aqui, porque o material é produzido antes de gravar aqui o vídeo, eu não estou aqui gravando algo da minha cabeça, não. Tem toda uma pesquisa para poder trazer um conteúdo de qualidade aqui para você, tá? Então, o fator humano no planejamento e sequenciamento. Eu fiquei super intrigado com esse tema e por isso eu decidi trazer isso aqui para você e decidi escrever um post também falando sobre isso. Em vários momentos a gente acredita que os algoritmos, as ferramentas, enfim, os sistemas serão capazes de substituir as pessoas no processo de planejamento de produção, materiais ou demanda. E em determinado momento, tá? Falando de planejamento de produção aqui, trazer um exemplo que isso é real, tá? Em determinado momento, a pessoa que faz o sequenciamento de produção, ela resolve sair da empresa. E o que acontece, tá? No dia seguinte, assim, ou alguns dias depois, a produção desanda, começa a ter muita troca, os pedidos começam a atrasar, enfim, tem vários problemas porque só aquela pessoa, claro que entenda que eu estou falando aqui de uma empresa que não tem processos bem definidos, tá? Isso é importante colocar. Eu estou aqui comparando pessoa com um algoritmo ou com alguma ferramenta automática, tá? Aí você vai entender o que eu estou falando. Então, em determinado momento a pessoa deixa a empresa e começa a acontecer um monte de problema. E isso é um fato, principalmente em empresas que não têm os processos bem estruturados, tá? Os processos de planejamento. E o engraçado, tá, é que em muitas empresas as pessoas acham que o fato de colocar um sistema com um algoritmo que constrói o sequenciamento, eles acham que isso vai mudar completamente, vai trazer muito resultado. E não é isso que traz o resultado, tá? O que traz o resultado para uma empresa quando a gente fala sobre planejamento de produção, materiais ou demanda, tem duas coisas aí, dois fatores. Um é a construção de processo, tá? Você ter um processo redondo, e o outro é o fator humano, que é o que está falado aqui no capítulo que eu citei, tá? E pessoas constroem processos, tá? Então dentro de processo você tem pessoas também. E pode ser que surja uma pergunta aí, ou um questionamento de alguém falando, mas e se eu parametrizar o sistema, construir tudo redondinho e conseguir automatizar o sequenciamento, os lotes, enfim. Os parâmetros são colocados por pessoas, tá? A construção da estrutura de lotes, a construção da sequência possível, por exemplo, por cores. Você tem uma fábrica que produz itens coloridos, você tem uma sequência de cores que você pode fazer. Você começa da mais clara, vai para mais escura. Você nunca pode começar da mais escura e para mais clara. Enfim, tem vários fatores, vários parâmetros que as pessoas colocam isso dentro do sistema. Então tem uma inteligência de uma pessoa alimentando, de uma pessoa parametrizando isso. E a área de planejamento de produção, materiais e demanda deve ser uma das mais antigas, eu diria, que vem tentando de alguma forma construir ferramentas automáticas para melhorar o processo de planejamento. E o que acontece é que as empresas eu diria que mais modernas ou mais avançadas, quando a gente fala sobre planejamento de produção, materiais ou planejamento de abastecimento, elas já perceberam que tem muita variável para lidar e que não é tão simples quanto parece você automatizar todo esse processo. Então, como elas perceberam isso, qual o grande investimento dessas empresas? É construir ferramentas visuais, claro que em parte elas são automáticas, mas ferramentas
visuais capazes de mostrar para o profissional o que está acontecendo para que ele tome a melhor decisão. Então, vou voltar lá no começo, tá, do vídeo. Entenda que as pessoas, quando a gente fala sobre planejamento de produção atrás de demanda, elas ainda tomam as melhores decisões. Não acredite que por ter um problema no planejamento de produção, ou no planejamento de materiais, ou no planejamento de demanda, você precisa de um sistema que vá resolver esse problema. Não é isso que vai resolver. O que resolve o problema são processos construídos por pessoas, tá? Pessoas que têm conhecimento de planejamento de produção, materiais e demanda. Então entenda que as pessoas impactam muito no processo de planejamento, ok? 5 minutos e 50 de vídeo agora. Obrigado você que acompanhou até o final. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.